Desde o mês de janeiro, o Equador encontra-se em estado de emergência e conflito armado interno, segundo o texto de um decreto presidencial. O governo do país sul-americano tomou a decisão após a escalada de violência por parte de grupos do crime organizado. No texto do decreto, o governo nacional qualifica 22 desses grupos como terroristas e atores de atos que amedrontam a população e comprometem fundamentalmente a segurança pública, assim como a segurança nacional. Devido a isto, o governo nacional ordenou o uso das Forças Armadas para combater esses grupos. O Parlamento Nacional aprovou o decreto presidencial. Mas, semanas depois, instalou-se um debate político no país a partir da posição de diferentes setores políticos que manifestaram preocupação, além da segurança pública, também com a soberania nacional, na medida em que circula a proposta de aproveitar a situação de segurança pública como uma espécie de pretexto para solicitar a presença militar dos Estados Unidos no país. É para debater este assunto que a nossa reportagem entrevistou o professor Lejane Miran, especialista em política e relações internacionais, e a acadêmica Paloma Pitre, doutoranda em estudos latino-americanos na Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação desta universidade. Ouçam a seguir a opinião dos dois especialistas. O que nós temos que analisar nesse momento é a crise que se abate sobre o pequenino país do Equador. E a crise que se fala de segurança é que pode abrir perspectivas de acordos com o imperialismo estadunidense que não estavam no horizonte, não foi tema da recente campanha eleitoral. Essa vitória do Noboa é um homem de origem conservadora, mas vamos dizer assim, da chamada direita tradicional, mas terminadas as eleições, a candidata que o setor progressista apoiou, que no segundo turno perdeu eleições, e mesmo o seu apoiador principal, que é o ex-presidente Rafael Correa, eles deram declarações assim, mais de uma certa neutralidade em relação ao futuro político do país, de não integrar aí uma oposição radical, intransigente, etc. Como que mandasse algum sinal, não é, de não iriam participar do governo, mas mandando um sinal de que estão compreendendo o momento político, etc. Acontece que depois da posse do Noboa, essa crise da segurança, gangues, grupos de traficantes que tomam conta das prisões no Equador, começaram a praticar barbaridades no país, né? Igual o Estado Islâmico fazia lá na Síria, cortando cabeça de pessoas. Isso fez com que o governo, né, praticamente entregasse a governabilidade para os setores das Forças Armadas, que cumprem um papel de polícia e não é essa a função constitucional das Forças Armadas. Nesse contexto, aparece a perspectiva dos Estados Unidos como o grande irmão do Norte. Olha, estou aqui para ajudar, vocês estão precisando do quê? E aí o governo Noboa abrindo a possibilidade dos Estados Unidos voltarem a botar um pé na América do Sul e reabrirem uma base militar que já houve lá, chamada Base de Manta, que foi fechada pelo ex-presidente Rafael Correa. Os Estados Unidos, que perdem espaço geopolítico no mundo inteiro, em especial no Oriente Médio, estão preocupadíssimos e estão voltando a cuidar aqui do que eles chamam o seu quintal na América Latina.
O Equador realmente está diante de uma crise de segurança pública nos últimos tempos, que tem feito com que o governo tenha que tomar algumas medidas. Uma delas é uma medida bastante necessária no cenário interno, que foi a declaração do estado de conflito armado, no qual as Forças Armadas elas podem atuar para tentar repelir e, como eles dizem, neutralizar esses grupos relacionados ao narcotráfico que colocam em risco a segurança do país. Até então, essa é uma situação normal que um país pode e deve fazer quando está em xeque a sua segurança nacional, certo? Então, existe aí uma situação excepcional que o país já vive por essa condição, porque o país, nessa condição, ele deve respeitar as normas de direito humanitário, que é um direito, um ramo do direito cabível justamente quando se está em uma situação de conflito, né, mas que deve preservar os direitos humanos da população civil. Agora, uma outra ação, medida adotada pelo governo, já é um pouco mais questionável e deve ser analisada com parcimônia, né? Que são os acordos travados entre o governo do Equador e os Estados Unidos. Foram 2 principais acordos, e esses acordos dão direito que os Estados Unidos, de uma certa forma, esteja presente no território nacional equatoriano, dando apoio militar para que o Equador possa fazer frente a essa luta contra os grupos do narcotráfico. Bom, em primeiro lugar, isso foi também aprovado pelo Tribunal Constitucional equatoriano, mas deve ser analisado se realmente não há uma inconstitucionalidade, posto que o artigo 5º da Constituição do Equador proíbe a existência de bases militares estrangeiras no território nacional e também a instalação estrangeira para fins militares. Então, o governo fala que, na verdade, não seria uma presença militar, né? Mas eu não sei de que forma realmente isso não seria uma presença militar, porque vai a CIA, vai o exército americano, então é uma coisa que deve ser analisada com parcimônia, realmente, essa presença. E também a forma, né, o que contém, né, a forma como os Estados Unidos vai poder entrar. Então, existem alguns direitos que estão sendo concedidos, como, por exemplo, todas essas pessoas dos Estados Unidos que vão ir a serviço no Equador vão ter os privilégios, as extensões e imunidades diplomáticas, possibilidade de portar armas, né, com total liberdade, e podem trazer qualquer coisa que eles quiserem, sem necessidade de justificar para o governo e sem pagar impostos. Essa questão de trazer qualquer coisa também deve ser analisada porque, de alguma forma, o serviço secreto, se tiver outros interesses por trás, tem que verificar exatamente o que está sendo trazido, né? Além disso, também o Equador reconhece nesse acordo a jurisdição penal dos Estados Unidos para julgar eventuais crimes cometidos por essas pessoas americanas em serviço no Equador durante esse período da presença. Então, a gente verifica que eles vão para o Equador com condições de privilégios, né? Com alguns direitos bastante extensivos. Então, a análise que deve ser feita, que deve ter um olhar aí para ver como que isso se desenvolve nos próximos meses, no período que vai ter essa ocupação, se realmente o Equador está ainda sob controle dos interesses primários que devem prevalecer de uma nação, ou se os Estados Unidos também está utilizando essa presença militar para fins inicialmente de segurança, para fazer valer alguns interesses próprios, né? Vamos observar como que evolui isso nos próximos meses.